Física, questão 3. Dilatação térmica. Vamos à pergunta. Uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius. Qual será a variação da sua área se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. No caso, para responder essa questão, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Delta A é igual a 0 vezes beta vezes delta H, delta teta. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui, nós estamos falando aqui de área. Como é a área de dilatação superficial, a gente vai calcular a dilatação superficial, que é o delta A. Assim, de acordo com a fórmula, nós temos os seguintes dados. Ó, o delta A quer dizer variação da área, pode dar em metros quadrados ou centímetro quadrado. O A0 quer dizer área inicial, que é dado em metros quadrados ou centímetros quadrados. O beta, coeficiente de dilatação superficial, que é em graus Celsius elevado a menos 1. E o delta teta, variação de temperatura, que é em graus Celsius. Assim, você sabendo cada um, a gente vai ver os dados. O que é os dados? Ó, nós temos o A, que é a área inicial, que é o A0. Como é que calcula a área? Eu preciso da área inicial. Para calcular a área inicial é só colocar o quê? Nós temos que calcular a área da chapa. No caso, como é uma chapa quadrada, a gente vai utilizar a formulazinha do cálculo da área do quadrado. No caso, para calcular a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, L ao quadrado. Como o lado é 3 metros, então vai ser 3 ao quadrado. Assim, 3 ao quadrado vai ser 3 vezes 3, que no caso 9 metros quadrados. Então, a área inicial vai ser 9 metros quadrados. O coeficiente de dilatação, no caso superficial, que no caso nós estamos falando do alumínio, é o seguinte. Para encontrar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, você precisa do coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque vai ser o dobro. Então, como o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, então basta multiplicar por 2 eu encontro o beta. Então, o beta vai ser 2 vezes alfa. Então, vai ser 2 vezes 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius negativo, menos 1, elevado a menos 1. Assim, vai ficar 2 vezes 22, 44 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E também nós temos a variação de temperatura, que no caso, temperatura final menos a temperatura inicial, que no caso vai ser 100 menos 80, 20 graus Celsius. Tendo os dados, agora é só jogar na fórmula. Assim, delta A vai ser igual a A0 vezes beta vezes delta teta. Assim, a área inicial é 9 vezes o beta, que é 44 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, no caso 20. Esquece o 10 elevado a menos 6, só repete, e multiplica o restante. 9 vezes 44 vezes 20 dá 7.920 vezes 10 elevado a menos 6. Como nós temos o zero, a gente pode eliminar esse zero ou cortar esse zero. Como? Você diminui o negativo. Então, vai ficar 792 vezes 10 elevado a menos 5. Cortou um zero, diminui um aqui. Então, a variação da área ou dilatação superficial vai ser igual a 792 vezes 10 elevado a menos 5.